Olá, pessoal. Mais um estudo aí para a gente compartilhar conhecimentos, dividir dúvidas. Dívidas não, dúvidas. Refletir juntos, coletar casos. Nós estamos estudando a Revista Espírita online no site do Arauto de uma Nova Era. E tem sido muito gratificante conhecer Kardec através da Revista Espírita. E uma das coisas que Kardec fazia, a gente vê, nós estamos ainda terminando 1858, uma das coisas que Kardec fazia era justamente estudo de casos e trabalhar com os médiuns, né? Então é muito importante. E Kardec vai falar do médium vidente que trabalhou com ele intensamente. Kardec vai nos dizer que o médium vidente, quando ganha o grau de confiabilidade, traz informações muito importantes. Kardec vai dizer que é a principal fonte de informações para a gente mapear o mundo espiritual, a mais relevante. Mas Kardec diz que é mais importante que a própria psicografia. Eu achei muito interessante esses comentários de Kardec, que eu não conhecia, tá? Agora, por que eu estou falando tudo isso? Vamos falar um pouco sobre os que dormem, líderes carismáticos e transmigração planetária. Tudo citando três casos específicos. Três casos. Vamos juntar os três casos e vamos falar um pouco sobre isso, refletir juntos. Obviamente que nossos estudos visam ampliar nossa mente. Se o que está sendo dito aqui você não consegue aceitar ou compreender, tudo bem. Conhecimento espiritual é assim mesmo. A gente tem que estar apto e em sintonia. Tem coisas que de repente a gente não entende, né? O universo como a gente entende não permite essa abertura da realidade para tais abordagens. Não tem problema, a gente não tem que ser inimigo por causa disso. Mas vamos lá, nós estamos relendo, né, o livro do Dante Labat. É um livro que a gente vai tentar comentar capítulo a capítulo. E Dante Labat fala de uma vez que ele estava em Pedro Leopoldo e conversando com Chico de madrugada, eles olhando para uma lua lindíssima, eles perguntam ao Chico se ela tinha espíritos habitada, né? Aí o Chico disse que não, mas que haviam lá espíritos enterrados, foi a expressão que o Chico usou, há séculos, que a espiritualidade estava lá olhando por eles, mas que um dia eles despertariam, mas não seria o momento. Isso é anos 40, tá, gente? Porque se eles acordassem, eles incendiariam a Terra. Incendiar a Terra, leia-se de passagem, criar o caos, o tumulto. E anos 40, a gente sabe, a Terra estava num dos maiores conflitos, a Segunda Guerra Mundial. Então a gente já começa a perceber que esses espíritos teriam a capacidade de criar um tumulto maior do que esse. E aí soltou a dúvida, né? Por que na Lua? Obviamente, gente, nós não temos controle da realidade espiritual. E por isso médiuns fidedignos como Chico Xavier são importantes.
porque eventualmente eles saltam coisas que saiam do nosso controle, e nós que procuremos entender, compreender e ampliar nossas sinapses espirituais de entendimento. Por que a Lua? Por que estão dormindo? Por que estão há séculos? Então eu falei 3 casos, né? Vou ter que aumentar. 4 casos. Me soltou a memória logo de cara o livro Os Mensageiros, né? No livro Os Mensageiros, uma dada cidadela espiritual no astral inferior, nas regiões umbralinas, um monte de espíritos dormindo, os que dormem. E é impactante, impressionante quando isso é revelado, que tem espíritos lá que estão muito tempo. Eles não estão perambulando, perdidos no umbral, mas estão dormindo em sonho pesadelar. Então a primeira coisa que a gente percebe é que isso acontece. Os espíritos muitas vezes ficam dormindo, né, recolhidos e socorridos por benfeitores espirituais. Agora, a primeira coisa que a gente precisa entender: eles não foram postos para dormir. Aí faz toda a diferença. Eles não foram punidos. O processo de adormecimento, na maioria das vezes, quando de longo prazo, na maioria das vezes, vejam bem o cuidado que a gente tem com as palavras, para não fechar nada em definitivo, tá, gente? A gente tem que ter um pensamento antidogmático. São realidades espirituais que nós não temos todo o acesso possível. Então nós vamos fazer por aproximação. Na maioria das vezes, aqueles que dormem no mundo espiritual, uma vez desencarnados, de longa duração, é um processo ligado à consciência. Aonde estão escritas as leis de Deus? Na consciência. Então, o indivíduo leva um choque desses e dorme. É um processo intraconsciencial. É um processo dele consigo mesmo. Mesmo que o processo tenha sido induzido por um obsessor. Mas houve uma aquiescência íntima para que isso ocorresse. Então é um processo de si para consigo. Não é um mentor espiritual que fez isso para punir ele. Não. Ele, fruto dos seus atos, e vamos dizer, uma das coisas que leva a isso é o mau uso das energias espirituais, da mediunidade, do magnetismo, da chamada magia. E a pessoa causou esse processo. E é similar, gente, não sabemos se é pior, mas é similar ao da ovoidização. Eles não se ovoidizaram, mas adormeceram. Eu acho que a ovoidização é pior. Mas, de qualquer maneira, que eles ficam 100, 200, 500, 1000 anos dormindo, vejam bem, nós temos a eternidade. Obviamente que a gente não quer isso para ninguém. No entanto, é um fenômeno que acontece até em hospitais espirituais. Você chega lá e tem pessoas dormindo. Nos hospitais espirituais de emergência, ligados às casas espíritas, reunião de desobsessão, aos passes que a casa faz e tira muito desses espíritos que vêm com a gente, em geral, a sonolência é de um prazo menor. Mas há casos em que esse processo pode se alongar por séculos. E aí, a gente deve ficar incomodado. Que mecanismos o indivíduo produz dentro de si
que faz com que ele crie esse conflito íntimo dentro de si, que faz ele dormir durante todo esse período. É triste de saber disso, mas, como nós já falamos, em geral, quando você vai para o passado mais distante, existem duas coisas que provocam isso. Ação coletiva contra seres humanos, líderes que agem de forma sanguinolenta, violenta, e, segundo, uso de forças psíquicas, forças mediúnicas ou paranormais contra os seres humanos, contra a vida, contra o planeta. Essas duas coisas podem ocasionar isso. Então nós lembramos de um caso que há muitos anos foi tratado lá no Arautos, na Desobsessão, de uma pessoa que frequentava a casa e que teria ficado presa. Não sabemos exatamente os motivos, porque numa reunião de desobsessão você não fica perguntando coisas ou coletando dados. A espiritualidade fornece ou não. Você só tem uma ideia, muitas vezes pálida, ou às vezes nem ideia nenhuma. Mas o pouco que nós pudemos perceber é que essa pessoa tinha transe sonambúlico, e nesses transes sonambúlicos ela voltava a um processo em que ela estava dentro da tumba, dormindo. No caso dela, não era nem dormindo naturalmente, desencarnada, presa à sua múmia, mas por processo hipnótico, obsessivo. Também não sabemos quanto tempo, se durou meses, dias, anos, séculos. Não temos ideia de quanto tempo essa pessoa ficou nesse processo. O que sabemos é que isso, apesar de ter sido algo muito antigo, trouxe repercussão até hoje na vida do médium. Então, nós vimos um caso desse em reunião. Esse médium adormeceu, ficou dormindo durante um período, induzido magneticamente, mas aí entra aquilo que nós falamos anteriormente. Esse processo obedece ainda que tenha sido mediado magneticamente por magos da época, obedece, infelizmente, também a culpas internas, a processos internos que facilitam ou possibilitam essa sintonia com o problema. Ok. Outro caso que a gente queria relatar, nós soubemos disso nos anos 90, através de um médium, um jovem médium, que tinha vidência e desdobramento. E esse jovem médium nos relatou ao grupo de amigos da época o caso de um desdobramento que ele teve. Ele saiu do corpo, foi um distrito espiritual onde já haviam vários encarnados fora do corpo, e era um palco, e a espiritualidade ia trazer um espírito. Eles avisaram, esse espírito tinha uma ligação energética com o campo sexual muito forte, e por isso ele seria transmigrado. Quando ele entrou no salão, várias pessoas tiveram que ser retiradas, voltaram para o corpo. Mesmo ele isolado, ele não enxergava ninguém, mas era um estudo de caso. Ele não enxergava ninguém que estava no ambiente, mas mesmo assim, algumas pessoas que estavam fora do corpo voltaram rapidamente devido à altíssima influência psíquica dele nessas pessoas. Então, essa pessoa, se ela reencarnasse na Terra, ela produziria um tal caos, um número grande de pessoas, que a presença dela prejudicaria o desenvolvimento e o avanço em certas áreas. Então ela foi transmigrada, ela foi levada para um outro mundo, onde a sua presença
não teria uma interferência e por todos os motivos que uma pessoa transmigrada. Então, terceiro caso, né, gente? Quarto caso, eu acho, disso tudo. Aí, vamos voltar à Lua. Ao caso que o Chico narrou ao Dante Labate. Imagine o seguinte, a gente pode perguntar, por que essas pessoas estão dormindo na Lua? Primeiro, que o processo de adormecer foi provocado pelas suas consciências. É um processo, digamos assim, fruto da lei de causa e efeito. Eles aprontaram coisas que levaram a uma reação perispiritual que seria similar a um sono, a uma hibernação pesadelar. Agora, por que eles foram retirados da ambiência? Justamente para que o seu mal, o mal que eles trazem, a energia magnética que eles conseguem interferir nas pessoas afins, poderiam produzir desastres desnecessários. Então, eles não foram transmigrados porque estão dormindo. Eles não estão abandonados. Eles estão sendo cuidados e foram retirados da atmosfera do planeta porque assim a presença deles não seria uma presença nociva às pessoas que ainda trazem afinidade, porque estimularia um caos maior do que nós já temos. Obviamente que a gente pode questionar por que não, eles, já que estão dormindo, por que eles são retirados da psicosfera da Terra. O que a gente entende é que essa informação, sendo verdadeira, e isso é muito importante, quem a fornece é uma pessoa muito séria. O que a gente pode fazer é criar ilações, especulações, e a especulação que a gente está tentando fazer aqui é a seguinte: a espiritualidade, que sabe o que é melhor, entende que mesmo dormindo, a influência áurica, a influência de formas de pensamento egrégoras dessas pessoas específicas é tão forte e marcante na vida de muitas pessoas que elas, mesmo dormindo, no mundo espiritual inferior, podem estimular uma influência deletéria não necessária. O não necessário é fundamental para a gente entender. Dentro das leis divinas, só acontece conosco, mesmo que a gente tenha cometido erros, a justa medida possível para o nosso aprendizado. Qualquer carga pestífera a mais, elas são descartadas. No caso dessas pessoas, nós podemos até aventar a hipótese de que, uma vez acordando dessa hibernação kármica, eles possam ser postos para reencarnar ou transmigrados. Mas que a espiritualidade, nesse caso específico, e isso também é uma coisa que a gente precisa entender, são casos específicos. Mas é um coletivo de espíritos. Sim, mas é específico. O despertar acontece porque a espiritualidade superior vai estar sempre estimulando o despertar. Mas como é um processo de encarapaçamento pessoal, que a consciência produziu com suas atitudes, decisões e afinidades, o que a espiritualidade faz é a presença desses tipos de espíritos, poderiam fazer muito mal e prejudicar o coletivo e eles mesmos. Então, o melhor para eles é esse processo de dormir, hibernação autoimposta pela consciência na Lua. O segundo processo é quando irão despertar.
esse despertar é estimulado e é querido. Mas veja bem, quando isso ocorrer, e aí a gente não vai ter informação do Chico para vir para nós quando isso vai ocorrer, a espiritualidade é que vai decidir o caminho de cada um. Se é o renascimento, se é um estágio acordado no mundo espiritual inferior, se é a transmigração para outros mundos, em que possam lá não só não prejudicar coletividades, quanto também ajudar de alguma forma aos espíritos que lá estiverem para melhorar. Então essas questões do contato com o espiritual nem sempre são tão fáceis e lógicas como muitas pessoas pensam. O convívio com médiuns que tenham evidência, como Kardec demonstrou, ele é surreal, porque a realidade extrafísica, a realidade espiritual é multidimensional. Então a percepção de tudo que eles veem muitas vezes pode gerar até mesmo incredulidade. Por isso mesmo que nem sempre é possível ao médium vidente falar tudo que vê, porque como ele está vendo algo dentro de padrões e formatações culturais, sociais, conscienciais, às vezes diferente de toda a nossa lógica mental, emocional, psicomental, nem sempre nós conseguiremos entender toda a questão da realidade espiritual. No entanto, a gente vai mapeando com todo o material que pesquisadores como Kardec e médiuns como Chico Xavier e Ivone Pereira deixaram para nós. É uma construção, não é uma verdade absoluta, é uma verdade relativa de ponta. Dentro do que nós possuímos, até esse presente momento, esse é o conhecimento mais avançado que nós temos sobre isso ou aquilo. É assim que a ciência espírita, a ciência funciona, e o conhecimento espírita, como Kardec deixou bem claro, que tem finalidades morais, porque o conhecimento espírita, ele nos fala sobre a evolução, e a evolução é através do amor. E todo conhecimento que nós pudermos ter, vai ter esse foco final, que é a construção da reforma íntima, do autoconhecimento. Mas a ciência espírita, que é esse vislumbrar da realidade multidimensional que a gente vive, ela não pode estar presa a dogmas, a verdades absolutas ou àquilo que eu gosto e aquilo que eu não gosto. A gente vai ter que ter, nessa relação de mapeamento do mundo espiritual e da interação com o mundo espiritual, a gente vai ter que ter necessariamente um abertismo, uma mente aberta para aprender e até mesmo para selecionar aquilo que a gente consegue entender, aquilo que a gente consegue explicar e deixar em stand-by coisas que ultrapassam o nosso atual entendimento ou que colidem com uma visão que nós temos, tudo bem, e a gente deixa em stand-by até que mais informações possam esclarecer percepções mediúnicas que a princípio, muitas vezes para nós, que não temos esse mergulho no hiperespaço, esse mergulho multidimensional, para nós pode soar estranho. Então é isso, gente. A gente queria comentar então. Espero que tenha sido claro. Se não ficou claro, por favor, deixa a sua pergunta, deixa seu questionamento para a gente, se for necessário, fazer um outro vídeo mais didático, interagindo essa questão dos espíritos que dormem, espíritos que estão na ambiência dormindo, enterrados na Lua, transmigração planetária e a influenciação que os espíritos exercem, que muitos espíritos exercem em coletividades reencarnadas. Ok, gente? Aqui é Anderson. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo.